Bom dia, pessoal. Nosso grupo, eu sou a Jusce, a Kemily e a Leisa. Vamos falar sobre hipoteca, penhor e anticrese. Vamos dar início, mais ou menos um sumáriozinho do que a gente vai falar hoje. E a nossa introdução vai se iniciar informando que é porque hipoteca, penhor e anticrese são tipos de direitos reais. Os direitos reais de garantia. O que são os direitos reais de garantia? São aqueles direitos sobre as coisas que asseguram uma determinada dívida. Então, uma determinada obrigação já existente. Ou seja, o titular recebe o pagamento de uma dívida através desse bem em forma de garantia, certo? Ele é celebrado através do contrato entre as partes ou também por um terceiro que garante essa dívida. Existem algumas características específicas do direito de garantia e que no decorrer do trabalho vocês virão que se assemelha ao nosso tema propriamente dito, né? A acessoriedade. O que significa acessoriedade? É um negócio jurídico acessório, ou seja, existe um negócio principal que já foi estabelecido, mas que de antemão não se cumpriu e a partir daí deteve-se a coisa para que pudesse cumprir com essa garantia dessa obrigação. O direito de sequela é o direito de perseguir a coisa dada em garantia, pois o valor deste bem está destinado ao cumprimento dessa obrigação, da satisfação do crédito, certo? Ou seja, é uma alienação forçada sobre o que recai, a dívida. A indivisibilidade. A coisa não é suscetível à divisão, devido à sua natureza ou por algum motivo de ordem econômica ou devido à razão determinante do negócio jurídico. A exclusão, que serve para o penhor, hipoteca e propriedade, consiste na execução judicial da dívida garantida. Ou seja, o bem será vendido em uma asta pública através de um leilão, algo desse tipo, e com o dinheiro o credor será pago, certo? O direito de preferência ou prelação é o direito de alguém ser preferido na aquisição de uma coisa. O direito de retenção acontece mais para a anticrese. É o direito de conservar a coisa alheia que já é legítima em seu poder. E proibição do pacto comissionário, ou seja, é proibida a transferência ou a consolidação da coisa dada em garantia ao credor. Bom, começando aqui pela hipoteca, a gente tem que a hipoteca é uma garantia que é dada em um processo de financiamento ou de empréstimo, ou seja, o devedor, na hora de fazer aquele financiamento ou empréstimo, vai dar um bem imóvel como garantia. Então, essa propriedade vai servir ali como uma garantia dessa operação. E aí, como funciona? A propriedade não é necessariamente dada a posse para o credor. Vai permanecer na posse do devedor e aí, caso haja a inadimplência, ou seja, caso o devedor não pague, aí sim é que vai ser passada a posse para o credor. Só que também essa posse não é passada imediatamente. Caso haja essa inadimplência, o banco geralmente vai tentar negociar ali a dívida e aí, caso não haja um consenso entre o credor e o devedor, aí sim é que vai ser repassada a posse da propriedade do devedor para o credor. E aí, por ser um bem imóvel, exige registro no cartório de imóveis. Só que aí, quando a gente fala que a hipoteca é feita com bens imóveis, não é bem uma afirmação muito certa, porque lá no Código Civil também fala que podem ser hipotecadas navios e aeronaves, que são, por natureza, bens móveis, mas no direito, muitas vezes esses dois bens, por ter um valor econômico muito alto, eles são considerados, eles são colocados todos juntos como bens imóveis. Mas a afirmação de que somente bens imóveis podem ser hipotecados não é muito certa. Bom, dentro da nossa legislação, a hipoteca vai estar prevista lá nos artigos 1473 ao 1505, sendo que o primeiro artigo lá, o 1473, vai dizer quais podem ser os objetos de hipoteca. Então, nós temos aqui 10 incisos, cada um vai
dizer uma coisa que pode ser o objeto de hipoteca, ou seja, imóveis de domínio direto, o domínio útil, estradas de ferro, os recursos naturais, navios e aeronaves, o direito de uso especial, o direito real de uso e a propriedade superficiária. E aqui no parágrafo 1º vai dizer que a hipoteca de navios e aeronaves é regida pelo disposto em lei especial. E aqui no artigo 108 do nosso Código Civil diz que é dispensada a escritura pública em atos que visem imóveis quando seu valor for abaixo de 30 salários mínimos. Então, a hipoteca precisa sim da escritura pública, mas, como está dito aqui no artigo 108, abaixo de 30 salários mínimos não precisa. Aí aqui tem algumas características, são características comuns no direito real, ou seja, um direito real de garantia, um objeto gravado deve ser de propriedade do devedor, não há transferência de posse, só a transferência, como eu disse, se houver a inadimplência. É indivisível, ou seja, você não pode hipotecar só uma parte da propriedade, a hipoteca vai ser de forma integral. Tem caráter acessório, ou seja, ela é um acessório de uma dívida que se pretende liquidar, e é um negócio solene. Aí nós temos aqui 3 tipos de hipoteca, sendo que a primeira é a convencional, é a mais comum, é quando é acordado entre as duas partes, eles firmam um contrato na qual consta aí essa garantia física. Aí tem a judicial, que não é acordada entre as duas partes, porque o devedor não vai concordar, vai ser dado por ordem da justiça. E ainda tem a hipoteca legal, que é um tipo de hipoteca muito específico, que é previsto num artigo específico também, o 1489 e o 1491. E, em geral, esse tipo de hipoteca também é dado por ordem judicial, mas ele não está relacionado à dívida, está relacionado a um direito. E aí tem também graus de hipoteca, isso porque no artigo 1476 vai estar falando lá que o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título ou em favor do mesmo ou de outro credor. Ou seja, um mesmo imóvel pode ser hipotecado mais de uma vez. E aí é que vai chegar os graus de hipoteca. A primeira hipoteca daquele imóvel vai ser a hipoteca de primeiro grau, a segunda vai ser a hipoteca de segundo grau, sendo que a hipoteca de primeiro grau tem preferência sobre a de segundo. Ou seja, caso haja inadimplência, vai ser paga a primeira a dívida da hipoteca de primeiro grau, e aí só assim, se sobrar dinheiro, vai ser paga a segunda. E o grau é conferido pela ordem de registro e não necessariamente pela data da dívida, vai ser a data do registro. E eu trouxe aqui um exemplo em que pode ser utilizada a hipoteca. Imagine que você precisa de um empréstimo de R$ 1.500. Você solicita essa quantia para o banco, mas a relutância porque a sua remuneração é de R$ 6.000. Assim, é oferecida uma linha de crédito com taxas de juros de 10% ao mês. Você acha muito caro e decide oferecer, então, como uma garantia, um apartamento que tem valor de 300 mil. E aí o banco decide oferecer um empréstimo de 150 mil, mas com uma taxa de juros de hipoteca de imóvel de 5% ao mês. Então, aqui nesse caso, o banco ofereceu juros muito altos por causa da remuneração ser baixa, e aí depois você deu como garantia um apartamento de valor de 300 mil para ficar garantido que você vai pagar com o banco. Porque o banco não estava querendo aceitar por causa disso, por causa da questão da remuneração. E aqui ele está falando que a hipoteca possui juros e um prazo estabelecido para a quitação de dívida. Então, geralmente variam bastante, mas ficam entre 12% e 27% ao ano. O segundo direito real de garantia é o penhor. A palavra penhor é originária de Pignos, eu não sei ao certo se é essa maneira que se pronuncia, mas é uma expressão romana que indica que os bens do devedor permaneceram sobre a mão do credor. Qual o problema dessa expressão, ou melhor, da origem dessa expressão? No direito romano, a gente já tinha uma ideia de penhor ali, mas trazia de que era uma garantia constituída de um bem qualquer, seja ele móvel ou imóvel, e aí abrangia a ideia genérica de que a garantia estava diretamente vinculada com a coisa, ou seja, eles caminhavam juntos. Só que isso traz um problema a partir do momento que não diferencia de uma maneira clara a diferença entre penhor, hipoteca e anticrese, que vai ser falado posteriormente. Aí daí a necessidade moderna de reformular esse penhor para além da designação romana. Então, por exemplo, o doutrinador Clovis Bevilacqua, ele vai definir que penhor é o direito real que submete coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida.
Já Eduardo Spinola vai definir o penhor como direito real também, conferido ao credor de exercer preferência para seu pagamento sobre o preço de uma coisa móvel de outra que lhe é entregue como garantia. Só que o penhor ele também só pode ser indicado como contrato de direito real. Então foi por isso que o Lafayette ele vai conceituar a convenção, né, o penhor como sendo uma convenção, pela qual o devedor ou um terceiro entrega ao credor uma coisa móvel com o fim de sujeitá-la por um vínculo real ao pagamento da dívida. Independente dessas mini diferenças prescritas ali pelos doutrinadores, a Constituição ela conseguiu unificar todas essas definições em seu artigo. Ela vai conseguir prescrever ali em seu artigo 1431. Alguns termos se repetem, ela vai definir então o penhor pela transferência efetiva da posse, então a transferência, a tradição, por assim dizer, que em garantia do débito ao credor. E para mim a palavra garantia é a que mais se serve como sinônimo aqui no caso de penhor, porque ela vai caminhar ali lado a lado em todas as definições. Ou a quem o represente, né, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Então, em conclusão, a gente entende que penhor é um direito real, ele é feito a partir da tradição, ou seja, você precisa entregar um objeto à coisa. Essa coisa ela tem que ser suscetível de alienação, ou seja, ela é transferível, seja por doação, seja por venda, e é dada pelo devedor ao credor. O devedor também pode ser um terceiro responsável, e serve, então, como uma garantia do débito, essa palavra que mais simboliza penhor. Quanto às características do penhor, é um direito real, ou seja, vai ter todas as características, os direitos reais de garantia, que já foram falados aqui anteriormente, vão ser falados ali ao longo de toda a apresentação, ou seja, vai recair diretamente sobre a coisa, opera erga omnes, é munido de ação real e de sequela, e uma característica importante sobre o penhor é que ele é constituído de contrato, ou seja, a gente precisa de um registro de títulos e documentos, essa é a regra geral, para ser válido ali para os terceiros e para incidir esse penhor, ou no caso de penhor rural, né, que é uma exceção prevista pela Constituição, a gente tem a necessidade do registro de imóveis, é um outro tipo de registro. É um direito acessório, já foi citado anteriormente, mas basicamente vai ter o mesmo destino de uma coisa principal, ou seja, o que significa isso? Que uma vez extinta a dívida, extingue-se de pleno direito o penhor. Nula a obrigação principal, nula automaticamente será o penhor. De uma maneira mais simples, o que é que isso significa? O credor ele não pode, por conta própria, ele não entregar a coisa que está sendo penhorada quando já foi paga a dívida, ele não pode ali reter por si só. A única coisa que a legislação ela vai prescrever ao credor, a possibilidade, é de ele exercer o direito de retenção no caso de ele ter dívidas. Então, até que haja a indenização dessas dívidas, o credor ele pode reter esse objeto empenhorado, né, contanto que essas dívidas elas sejam devidamente justificadas e que não foram causadas por causa do credor, ou seja, essa dívida surgiu única e exclusivamente porque o objeto estava em posse do credor, apenas. Outra característica é que só se perfecciona pela tradição do objeto ao credor. Essa é a regra, não significa que ela vai incidir sobre tudo, até porque existe algumas... Na verdade, a própria Constituição ela define as chamadas os penhores especiais. Vai dispor, por exemplo, o parágrafo 1431 sobre elas, em que no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Ou seja, em todos esses casos previstos, a gente tem a dispensa da tradição, mesmo que essa seja a regra do penhor, de um modo geral. Tá, então o objeto do penhor. Por via de regra, vou repetir várias vezes aqui, mas o penhor ele vai recair em regra sobre coisa móvel, que pode ser singular ou coletiva, corpórea ou incorpórea, no caso do crédito, e de existência atual ou futura, que, por exemplo, se o objeto penhorado é uma safra futura. Então, o que é que a gente tem? O penhor é um tipo de contrato que ele vai figurar e não vai depender exclusivamente da vontade das partes. Ele precisa da tradição, ele precisa da entrega das coisas. Com exceção, claro, do motivo que eu tinha dito no slide anterior, né, que é a exceção. Mas, de maneira geral, ele precisa, para além do consentimento, que haja entrega de fato da coisa. Essa transferência da coisa, do devedor ali para o credor, é inclusive uma garantia, porque ela impede que haja alienação futura do objeto ali que está sendo empenhorado. Não apenas isso, como também é um tipo de publicidade do negócio jurídico. Então, ele é feito, por exemplo, pelo registro de imóveis ou pelo registro de títulos e documentos, que vai garantir que esse processo, esse negócio, ele seja dado de uma maneira pública, né, que é prevista para a validade do negócio jurídico. E essa qualidade de coisa móvel que vai diferenciar o penhor dos outros tipos de institutos, ou seja, da hipoteca e da anticrese. Por quê?
incide sobre ele a necessidade de que seja uma coisa móvel, ou seja, que tenha ali intrinsecamente a relação da mobilização, da mobilidade, que ela possa se mover e etc. Mas, infelizmente, eu tenho que destacar outra exceção, que é o caso da coisa móvel. Então, por exemplo, existem os penhores especiais que eu tinha dito anteriormente, que eles legislam sobre coisas imóveis. Então, eles podem incidir sobre coisas imóveis. Por exemplo, penhor rural ou penhor intelectual, em que existem propriedades ali que não são móveis, que não se mobilizam, que, no caso, configuram a exceção do que definiria a regra do penhor sobre coisa móvel. A gente tem outras características sobre o objeto do penhor. Por exemplo, é imperioso que os bens dados em penhor sejam enunciados e descritos com clareza, sob pena de a garantia não valer contra terceiros, ou seja, é necessário deixar muito claro qual é o objeto penhorado, a coisa penhorada. Segundo, constituído o penhor sobre uma coisa, nela se compreendem necessariamente todas as partes integrantes essenciais, bem como os acessórios que não tenham sido excluídos. Ou seja, cabe ao penhor também todos os frutos e todos os produtos das coisas empenhoradas. Lacerda de Almeida ele vai definir todos os objetos do penhor, entrem em acordo aqui com a impenhorabilidade, né, que não é necessariamente o foco da apresentação, mas vai reger sobre tudo aquilo que, no caso, é o contrário da impenhorabilidade. Né? Então, por exemplo, podem ser dignos de penhor as coisas corpóreas, móveis e espécies, e aí os seus acessórios, né, que incidem, a sós ou conjuntamente, as coisas fungíveis consideradas como espécie, lembrando que para as coisas fungíveis basta apenas a declaração de qualidade e quantidade dessas coisas para que seja válida, coisas em coletividade, coisas fungíveis e gênero, dentre inúmeros outros aqui, a gente tem algumas poucas, ainda tem algumas seguintes, por exemplo, podem também ser animais dignos de penhor, então a título de tempo eu não coloquei todos, mas são facilmente encontrados. E por último, quanto ao objeto do penhor, a gente tem que, para que tenha validade, a constituição do penhor, é necessário que a coisa oferecida em garantia pertença ao próprio devedor, pois é nulo o penhor de coisa alheia, salvo as hipóteses de domínio superveniente e de garantia oferecida pela terceira pessoa. E aí urge ainda que tal coisa seja suscetível de disposição por parte do proprietário. Para mim isso é quase natural, meio óbvio, assim, porque a única intuição do penhor é que haja satisfação da dívida. Ponto. Esse é o único objetivo. Ou seja, faz sentido que essa coisa ela pertença ao devedor inicialmente, e segundo, que ela seja objeto suscetível de alienação. Por quê? Se do credor ele não consegue retirar nada de proveitoso da coisa, não faz nenhum sentido a instituição do penhor. Então aí isso faz necessário esses dois institutos para que o penhor então se torne válido e, enfim, que faça sentido, pelo menos. A forma. O penhor é um contrato solene, eu já tinha dito anteriormente que há necessidade de um contrato, aí são por dois meios, o registro de títulos e documentos é a regra, o registro de imóveis é só no caso de um penhor rural. A necessidade de que cada interessado ele tenha que conservar consigo um exemplar do contrato, até para que ele consiga ali exercer os seus direitos, no caso do credor de executar os bens penhorados e no caso do devedor o direito de resgatar a dívida. O instrumento do penhor, seja ele público ou particular, ele deve conter obrigatoriamente três coisas. A primeira, a identificação e a completa qualificação das partes. Segundo, o valor do débito. E em terceiro, o prazo fixado para pagamento. Aqui são os direitos e deveres. Eu vou me abster um pouco de dizer sobre todos eles, porque eles são facilmente encontrados ali na nossa própria Constituição. Ali o artigo 1433 vão reger sobre os direitos e o 435 vão reger sobre os deveres. Mas no destaque a gente tem o direito à posse de coisa empenhada, isso a gente está dizendo sobre o credor. O direito à retenção, que eu já tinha dito anteriormente, na hipótese de que haja ali uma despesa e aí tem que haver indenização, ele pode então exercer esse direito de retenção. O direito de ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, assim como tantos outros. Quanto aos deveres, a gente tem em destaque os dois primeiros ali, né? A custódia da coisa, ele pode ter então como depositário, e ele também tem a defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tomarem necessário no caso do exercício de ação possessória. Bom, eu vou falar sobre a Anticrese agora, que é um instituto pouco conhecido, né, que a gente conhece e já ouviu falar assim, mais sobre o penhor e sobre a hipoteca. Mas existe a Anticrese, que é um direito real sobre a coisa alheia também, em que o credor recebe a posse da coisa para que ele retire os frutos e rendimentos daquela coisa e, a partir disso, ele pague aquela dívida, certo? Está previsto no artigo 506, aqui embaixo eu coloquei que vai do 506 ao 510, ou seja, o usufrutuário tem a fruição, mas ele não pode dispor do usufruto, ele somente tem a posse da coisa para que extraia o rendimento e isso é temporário, até a dívida ser paga. Somente se estabelece por meio de contrato escrito,
é celebrado também por escritura pública e deve ser levado a registro público. As principais características vai ser um pouco similar à característica dos outros institutos, por se tratar também de um direito real de garantia. É requisito indispensável que o imóvel esteja desembaraçado, ou seja, que exista essa disponibilidade para sua alienação, para que o credor possa usufruir livremente dos rendimentos. É necessário que as partes tenham capacidade para que se faça esse contrato. O credor anticrético não possui preferência na satisfação do seu crédito e só pode reter o bem por no máximo 15 anos. Não paguei a dívida até 15 anos, eu vou desenrolar de outra forma, mas eu tenho até 15 anos para poder usufruir desse imóvel e pagar essa dívida. Requer a tradição do objeto, como os outros também, a qual seja imóvel, que se concretize o negócio, isto porque, sem a posse direta do credor anticrético, impossível será o cumprimento do objeto contratual. É indivisível, pois na hipótese de um imóvel pertencer a 2 ou mais proprietários, estes não poderão dá-lo em garantia, salvo em comum acordo, ou seja, aplica-se a regra geral que rege os direitos reais de garantia. Sobre os direitos e deveres, também é nomeado, existe o credor anticrético, que é aquele que recebe o bem para a fruição e extraindo dos seus rendimentos para a compensação da dívida. Quais são os seus direitos? Ou seja, ele retém o imóvel do devedor pelo prazo de 15 anos, como eu já falei. Se não avançar, não lhe assiste o direito de excutir o imóvel. Tem a posse do imóvel para gozar e perceber os seus frutos e rendimentos, podendo usar desse bem direto ou indiretamente, arrendando a um terceiro. Após o registro da anticrese, os seus direitos contra o adquirente do imóvel, credores quirografários e hipotecários posteriores serão garantidos, não sendo possível a execução judicial desse bem enquanto estiver na posse do credor. Administrar o imóvel em seu exclusivo proveito, pertencendo-lhe tudo que este produzir, até que a obrigação seja solvida. E se houver falência do devedor, poder-se-á dizer que o anticresista haverá o valor do que puder obter para compensar o débito. E os seus deveres e obrigações: guardar e conservar o imóvel, responder pelas suas deteriorações, prestar conta na administração ao proprietário do imóvel, e tem que existir bem clara essa troca. Retirei um usufruto dali, tenho que dar uma satisfação ao devedor, prestar contas da administração ao proprietário do imóvel e restituir o imóvel ao devedor, findo o prazo do contrato ou quando o débito for liquidado, como eu já falei. Direitos e deveres do devedor anticrético. O devedor é aquele que tem a obrigação de pagar a dívida. E como não tem outra forma de honrar, disponibiliza-se um bem imóvel para que o credor utilize para extrair os seus rendimentos, para que essa dívida seja compensada. Quais são os seus direitos? Permanecer como proprietário do imóvel, exigir do anticresista a conservação do prédio, impedindo a modificação e que desvirtua a sua finalidade, ressarcir-se das deteriorações causadas ao imóvel culposamente pelo credor, pedir conta ao anticresista da sua gestão, aquela prestação de contas, reaver o seu imóvel assim que o débito se liquidar. E quais são os seus deveres e obrigações? Transferir a posse do imóvel ao anticresista para que o credor usufrua desses rendimentos, solver o débito, deixando que o imóvel anticrético permaneça com o seu credor até que ele complete o pagamento, ceder ao credor o direito de perceber os frutos e rendimentos do bem de raiz que lhe pertence e restituir o imóvel ao devedor, fim do prazo do contrato ou quando o débito for liquidado, com baixa no registro. Quando vai ser extinta essa anticrese? Pode ser extinta pelo pagamento da dívida,
pelo término do prazo legal, pelo perecimento do bem anticrético, pela desapropriação, pela renúncia do anticresista, pela execução de outros credores ou pelo resgate do bem dado em anticrese. Existe um exemplozinho para a gente entender. Caetano deve R$12.000 a Lourdes, mas para quitar essa dívida, transfere a posse do imóvel, não a propriedade, somente a posse, para a respectiva credora, a fim de satisfazer a obrigação. Aqui, ó, Lourdes Caetano. Aí o que ela está pensando em fazer com o imóvel? Alugar o imóvel para receber os frutos dessa propriedade. Portanto, a posse retornará a Caetano quando o débito for superado. Sendo assim, as partes dessa relação, sendo Caetano o devedor anticrético e Lourdes a credora anticrética. Nossas referências bibliográficas, e é isso. Também chamada pelos romanos de servidão pessoal, é que o usufruto consiste na cessão de uso e gozo de um imóvel em favor de determinada pessoa, enquanto na servidão o benefício é estabelecido em favor do proprietário de outro prédio. Uma outra característica interessante é que no tempo da servidão romana, além de haver a servidão de imóveis, também acontecia a servidão de pessoas. No caso, seriam os escravos, que naquela época era considerado como própria propriedade do indivíduo. E as condições de existência da servidão. É primordial, como eu já disse, que haja 2 imóveis e que ambos tenham donos distintos. Se eles for um bem proprietário, não vai ser uma servidão. Também é necessário que tenha uma utilidade para os 2 imóveis. Num caso de uma servidão para passar ductos de canalização de água. Isso vai ter uma servidade para o imóvel dominante que passe pelo imóvel serviente. E aí vai configurar uma servidão justamente por essa finalidade concreta que vai ter entre eles. As condições de existência. Nós temos que os prédios devem permanecer a donos distintos. Uma servidão onera um prédio em favor do outro, como eu acabei de dizer. No caso, vai haver uma onerosidade no requisito de, vamos supor, o dono do prédio dominante, ele já não vai poder construir mais uma piscina naquele local em que está passando os dutos de tubulação de água para o prédio dominante. Ou seja, o prédio serviente vai ter essa onerosidade. E também deve existir o ônus ou o encargo. Bom, as principais características que engloba a servidão é que ela é perpétua, acessória, indivisível e inalienável. A perpétua é porque não se extingue com a morte, nem sequer com a alienação do prédio. Sua duração é indefinida e nunca tem um prazo certo. Acessória, indissociável do prédio dominante. Por se tratar de um acessório inseparável, ela é transmitida diretamente com o prédio dominante. Não há como ter a servidão sem o prédio dominante e o prédio serviente. Indivisível. Eventual divisão do prédio não a afetará, ainda que o imóvel sobre o qual incida venha a ser fracionado. A servidão não comporta divisão, pois ela é una por expressa determinação legal. Inalienável. Não pode associar outra pessoa ao exercício, e nem sobre ele novo direito real de uma servidão. Novo direito real. Uma servidão constitui outra, por exemplo, servidão sobre servidão. Não pode. Aqui eu trouxe uma questãozinha para a gente refletir. A servidão predial, em regra, é automaticamente dividida em caso de divisão dos imóveis, devendo apenas posteriormente ser levada a registro. Se essa afirmativa é verdadeira ou falsa, vamos ver. É falsa, porque a servidão é marcada pela indivisibilidade, de modo que ela não é fracionada se os imóveis forem divididos. Nos termos do artigo 1386 do Código Civil dispõe: as servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo ser por natureza ou destino
só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Aí essa outra afirmativa. A servidão não pode ser removida de um local para outro, por se tratar de direito real, relativo ou imóvel. Está errado, pois a remoção da servidão é admissível na forma do artigo 1384 do Código Civil. De um lado, o titular do prédio dominante tem direito de exigir a remoção da servidão para outro lugar dentro do terreno, quando isso implicar considerável aumento de utilidade e, de outro lado, não prejudicar também o prédio serviente. Por exemplo, no caso de uma servidão de passagem, uma estradinha com muitas ondulações ou obstáculos, o titular do prédio dominante pode exigir que troque o local dessa estrada, desse caminho. E o prédio dominante também tem o mesmo direito de fazer essas alterações para melhor comodidade. Ademais, é importante ressaltar também que nessa parte de você adaptar a servidão, de trocar ela de lugar, vai ficar ao encargo do prédio que resolveu fazer essa alteração. No caso, Né? isso, a onerosidade. Se foi o prédio serviente que resolveu fazer essa alteração porque ele queria, sei lá, naquele local construir alguma outra coisa, é ele que tem que arcar com os custos de levar para o outro lado. Agora, no caso, se foi o prédio dominante que resolveu fazer essa alteração, que pediu, solicitou isso, aí é ele que vai ter que arcar com os custos de mover. E a classificação da servidão. Distinção entre servidões contínuas e descontínuas. A servidão contínua, assim como o nome já sugere, ela vai ser quando independentemente da ação humana, ou seja, não precisa de um ser humano tá lá para que aquela servidão possa acontecer. Ela vai acontecer independentemente da ação humana. Uma outra pegadinha muito comum que costumam colocar em provas, na OAB, concurso, quando cai alguma coisa, é que eles falam que a servidão contínua ela tem que ser ininterrupta. E isso não é verdade, porque pode ser que... Porque o que caracteriza a servidão contínua é a não participação humana. Vamos supor aqui, uma hipótese de, como eu já disse, a tubulação lá de passagem de água. Pode ser que à noite, por não ter tanta demanda, à noite aquele mecanismo vai ser interrompido. Ou seja, não vai ser contínuo, não é contínuo. Ela vai ser ininterrupta. Ela não precisa ser ininterrupta, ela pode ser interrompida. E a descontínua, ela é o inverso do que diz a contínua. No caso, ela sim já vai necessitar da ação humana para que ela aconteça. E a distinção entre servidões, aparentes e não aparentes. A servidão aparente é aquela que você consegue ver no olho nu. Um exemplo bom é a servidão de não construir até determinada altura. E a não aparente é aquela que você não consegue olhar ela. Igual a encanação, né? Isso, igual a encanação. E, nesse caso, ela precisa ser obrigatoriamente registrada, porque como não tem nada que você consiga observar no mundo exterior, precisa ser registrada para que ela tenha validade. E a distinção entre servidões positivas e negativas. As positivas, elas obrigam o titular do prédio serviente a tolerar os atos realizados pelo prédio dominante, e a negativa, o titular do prédio serviente ele vai apenas se abster, ele vai aceitar o que está acontecendo ali. E distinção entre servidões rústicas e urbanas. As rústicas é que quando ocorre fora do perímetro urbano, ou seja, e as urbanas é quando é dentro do perímetro urbano. As rústicas fora do período urbano é um exemplo que eu acho que é o mais comum que a gente vê, essas passagens nas fazendas de outras pessoas, né? Sim, servidões de passagem, quando você tem uma fase, você é o proprietário de uma, tem outra aqui no meio. Para você chegar à sua, tem que passar dentro da outra. Ou então você vai levar o gado para pastar naquela outra. Fica muito mais fácil você atravessar essa aqui do que colocar o gado no caminhão, aí atravessar uma BR, para colocar ele do outro lado. Você pode combinar, fazer um contrato com o outro proprietário dessa do meio, a fazer uma servidão de passagem. Exercício das servidões. O artigo 1385 também do Código Civil diz que a servidão deve ser exercida nos restritos limites da necessidade do prédio dominante, uma vez que se trata de um ônus em direito de propriedade do prédio serviente, evitando, quanto possível, agravar o encargo do prédio serviente. Então, tem que ser algo feito que não prejudique tanto quem está servindo esse direito de passagem, esse direito de tubulação, entre outras coisas. Por ser um ônus imposto ao prédio serviente, a servidão não pode ser ampliada mediante interpretação extensiva,
Para que o exercício seja de forma moderada, a interpretação da servidão deve ser restritiva, pois somente assim não haverá choque com a regra que estabelece que a servidão não se presume. O dono do prédio dominante deve, por isso, abster-se de todo tipo de ato que concorra para o agravamento do encargo. A servidão, sendo uma restrição ao direito de propriedade, não se presume. A propriedade é que se presume plena. A servidão só será admitida quando provier de uma fonte que a lei reconhece. Com isso, deve ficar claro que o domínio presume-se pleno, de sorte que a pessoa que alega a servidão deve provar a maneira legal como a obteve. As servidões legalmente existentes devem ser interpretadas restritivamente, pois a interpretação extensiva envolveria a admissão de que o excesso surgiu de presunção do intérprete, o que colide com a regra em análise. E o uso campeão das servidões. Se o indivíduo ele tiver o título justo e ele estiver agindo de boa fé, ele pode ter essa servidão em até 10 anos. Ele precisa só de 10 anos praticando a servidão naquele prédio para que ele adquira ela. Já se o indivíduo não tiver o título justo, ou seja, independentemente desse título justo, e estiver agindo de boa fé, ele precisa de 20 anos, ou seja, 10 anos a mais só por causa do título justo. E se ele estiver agindo de má fé, não tem direito, né? E o título justo é a demonstração de que a posse foi otorgada por quem poderia ceder aquela referida posse. Aí, os modos de servidão a ser constituída. A gente pode ser constituída por uso capião, que eu acabei de dizer, por atos intervivos, que é quando as duas partes entram em acordo e fazem a servidão gratuita ou onerosa, por testamento público, particular ou secreto, por sentença, vou explicar mais à frente o caso da servidão por sentença, mas resumidamente é no caso de quando o imóvel não tem saída para a rua, e aí é obrigatório, aí vai ter que entrar com uma ação judicial para que o proprietário de das áreas limítrofes ceda uma parte para ele passar. E uma observação importante é que se qualquer uma dessas partes tiver casado com união total ou parcial de bens, é preciso a anuência do cônjuge. Agora, se for separação total, aí não precisa não. Agora, algumas hipóteses para a extinção da servidão. O artigo 1387, ele fala que, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Considerando que a principal forma de constituição das servidões decorre da manifestação de vontade das partes, na sua extinção também se dá pelo chamado cancelamento. Ou seja, para constituir a servidão tem que ter a vontade para extinguir também, que são, uma delas, renúncia da servidão pelo titular, não precisa mais, ele renuncia à servidão. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade, bem parecido com isso, não é mais útil, também a gente cessa a servidão. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão, nesses casos, o cancelamento pretendido pelo proprietário do prédio serviente deve se dar pelas vias judiciais. Da mesma forma como para formalizar ela. O dono do prédio serviente ainda pode requerer a extinção da servidão desde que prove as seguintes hipóteses. Por exemplo, reunião de 2 prédios sob propriedade da mesma pessoa, porque um dos requisitos que a gente já falou é que os imóveis devem ser de pessoas diferentes. E pela supressão das obras da servidão por contrato entre as partes ou outro título expresso. Suspendeu as obras e eles entram com pedido de extinção da servidão. Pelo não uso da servidão durante 10 anos contínuos, como também para adquirir aquele direito, e também não utilizando durante 10 anos contínuos, pode-se pedir a extinção da servidão também. A diferença entre a servidão de passagem e a servidão forçada de passagem. Foi aquele exemplo que eu acabei de citar. Essa servidão de passagem ela vai se diferenciar. A gente pode ver que naquele círculo amarelo, aquela casa, aquele prédio, não importa o que for ali, vai estar encravado, ou seja, ele não tem saída para a rua, nem de qualquer um dos lados. Nesse caso, ele vai precisar entrar com uma ação judicial para que ele consiga fazer uma saída para a rua. Nesse caso, ele só vai precisar entrar com a ação judicial se o outro proprietário das áreas limítrofes ali se recusar a permitir que ele passe. Agora, se aceitar, não precisa fazer
entrar com essa ação judicial. Aqui também está um outro exemplo. Esse cara aqui não tem saída para a rua aqui na frente, então precisaria passar por aqui. Aqui também é legal esse exemplo, porque aqui mostra que ele também foi beneficiado pela servidão. Ele aqui estava com a passagem, ele utilizava outra rota e aqui os dois são beneficiados. Diferente da situação primeira. Aí está só uma tabela exemplificando melhor a diferença entre a servidão forçada, entre a servidão de passagem e a passagem forçada. Um é direito de vizinhança, a outra é um direito real, uma é obrigatória, no caso a outra é facultativa. Nessa parte da obrigatória aqui seria por caso quando ele entra com a ação judicial, né? Quando o cara estava se recusando a permitir que ele tivesse saída para a rua. O pagamento de indenização aqui é obrigatório, no outro o pagamento depende só se as partes concordarem. Aqui é um imóvel sem saída, não tem outra opção, e ali já há outras opções do imóvel ter saído. E ação de passagem forçada e ação confessionária. Aqui a servidão, um exemplo aqui seria de servidão de não construir até certa altura. Vamos supor que você é o dono dessa casa aqui. Olha essa vista ali, aquela paisagem de frente para o mar. Todo dia bate uma brisa ali, excelente. O seu imóvel é valorizado porque tem essa vista. Do nada, você se depara que tem a possibilidade, vamos supor que tem uma outra casa aqui na frente. E se o indivíduo, dono daquela casa, resolver vender ela para uma grande empresa, o proprietário, o sócio daquela empresa, vai simplesmente construir um prédio aqui de 30 andares. E você vai perder sua visão. Você não vai mais ter essa visão privilegiada aqui de frente ao mar. O seu imóvel vai ser desvalorizado também, porque ele vai perder essa visão que tinha. No caso aí, é interessante você combinar, fazer um contrato de acordo de não construção até uma determinada altura com o proprietário dessa casa hipotética que vai ter aqui na frente. Aí, vamos supor, você colocou lá um acordo com ele, não pode construir acima de, 30 metros. Quem for que comprar essa casa, no contrato já vai estar lá estabelecido. Você não pode construir acima de 30 metros. Ou seja, não importa quem comprar essa residência ali hipoteticamente ali na frente. Você vai continuar com a sua vista. Aí, por isso que essa é a importância da servidão de não construir até certa altura. Estão se resguardando. Exatamente. Porque, eu imagino que passa uma vida toda com essa imagem excelente, do nada tu perde. E finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigado.